difícil de digerir, não é? Vocês têm acompanhado nas competições internacionais, nas competições sul-americanas, mais precisamente, os episódios muito frequentes de racismo que tem acontecido. Não? O mais recente deles, a gente mostrou aqui o caso do Luigi, aquele atleta do Palmeiras, do Sub-20, que foi atacado por racistas num jogo no Paraguai, contra o Cerro Porteño. Um torcedor imitou macaco, estava com uma criança no colo. Vários torcedores o xingaram, usando termos racistas, né? E ao final da partida, ele foi dar entrevista e foi perguntado pelo repórter que trabalha para a Conmebol, para a organizadora do torneio, o que ele tinha achado da partida, enfim, o cara fez uma pergunta qualquer lá, que não cabia naquele momento, né? Porque a discussão era o episódio de racismo contra o Luigi. E ele se revolta contra o jornalista pelo fato de a pergunta não ser sobre o racismo. Aí ele começa a chorar, a gente mostrou esse episódio aqui, né? Pois bem, muita gente ficou imaginando, bom, vem aí uma punição, será que agora vai, agora não vai? Até pelo histórico de cometimento de crimes de racismo nas competições sul-americanas. Né? E, como diz aquele velho ditado, de onde nada se espera é que nada sai. Né? E veio uma multa de $50 mil, conforme nós dissemos aqui no Flow News, é uma multa menor do que a multa por explosão de fogos de artifício na arquibancada. É uma multa menor do que atraso de 1 minuto para um time entrar em campo. Isso dá bem a medida de como a Conmebol trata de maneira displicente, acho que a gente pode usar essa expressão aqui, displicente, essa questão no futebol sul-americano. Ontem houve uma cerimônia importante. Foram sorteados os grupos dos clubes que vão disputar a Sul-Americana e a Libertadores. Então era o evento da Confederação Sul-Americana de Futebol, né? Com um pronunciamento do presidente da Conmebol, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, que é esse senhor aí, Alejandro Domingues. Ele fez, durante a fala dele, um discurso em português. Nós somos, obviamente, o único país de língua portuguesa aqui da região, né? Ele não fala português, ele é o paraguaio ou o uruguaio, enfim, não vou me lembrar exatamente agora. Mas ele fez um discurso em português, falou sobre o caso do atleta do Palmeiras, aquela história de sempre, lamento, vamos procurar os governos para tentar estimular os estados, os países que compõem a Conmebol a serem mais contundentes nas suas regras, nas suas leis locais, nacionais, para que a gente tenha instrumentos para combate ao racismo, etc e tal, e bibibi, bobobó, mais uma série de promessas, né? E aí, na hora da entrevista, a gente chama de quebra-queixo, né? Que é aquela hora que vários repórteres chegam para um convidado e, enfim, né? Se posicionam ali para uma entrevista. Ele é paraguaio. Ele é paraguaio, o Alejandro Domingues. O Aldrin está me lembrando aqui. Um jornalista pergunta sobre a possibilidade de os clubes brasileiros, em algum momento, numa revolta qualquer, né? Isso não vai acontecer, né? Mas um jornalista perguntou a ele como seria a Copa Libertadores da América, que é a Copa dos principais times da nossa região aqui, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. Como seria um torneio desse sem os clubes brasileiros? E aí, ele deu essa resposta que vocês vão ver agora. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? ¿Sin equipos brasileños? Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Seria como Tarzan sem a chita. Todo mundo se lembra e todo mundo conhece, a chita é a macaca que acompanha o Tarzan, não é? E a principal ofensa feita contra torcedores ou atletas brasileiros em estádios da nossa região é a referência ao macaco. Foi a ofensa feita por aquele torcedor que estava com a criança no braço ao Luigi, atleta do Palmeiras. Então, Aldrin, eu acho que não adianta nem ficar adjetivando aqui o que ele fez, né? Não é nem o caso, da minha parte pelo menos, né? Mas eu me lembro muito do que a Espanha fez, e olha que a Espanha não é nenhum símbolo de luta contra o racismo, não é? Muito pelo contrário. Mas
O que a Espanha fez contra o presidente da Federação Espanhola quando ele deu um beijo na atleta da seleção da Espanha. Né? Ele primeiro disse que não tinha nada a ver, que não estava nem aí, que aquilo era bobagem, que foi um abraço de um amigo, etc e tal. No final das contas, a pressão foi tanta que aquele sujeito teve de renunciar ao cargo. Ele teve de ir embora. Com certas coisas, não dá para tergiversar. Não dá para vacilar. Não dá para negociar. Especialmente por parte de autoridade, por parte de alguém que tem imagem pública, que tem a obrigação de estabelecer regras civilizadas de convivência nos nossos estádios. Se ele, que é o presidente da Conmebol, diz isso, o que é que os torcedores que não são punidos, quando imitam macacos para torcedores ou jogadores brasileiros, se sentem autorizados a fazer? Né? Então a única coisa que me passa pela cabeça agora é, se houver o mínimo de dignidade aqui, da CBF, dos clubes brasileiros que vão disputar a Taça Libertadores da América, é o seguinte: ou ele sai, ou não tem torneio. E sem os brasileiros, não tem torneio. O Brasil hoje é responsável por 70% da arrecadação da Conmebol. Então, se os clubes brasileiros baterem o pé, eles conseguem o que eles quiserem. Inclusive tirar esse sujeito do cargo que, para mim, ele não pode mais ocupar. O que você tem a dizer, Aldrin? Concordo com tudo que você falou, é verdade. Esse cidadão tem que ser punido. É uma frase criminosa, né? De todas as comparações que ele podia ter lembrado de fazer ali naquele momento, usar a chita como metáfora ali foi ridículo, né? Agora, eu acho que tinha que punir mais os times, sabe, envolvidos nesses episódios. E o que você falou no início aí, que não vai acontecer, do Brasil não participar da Libertadores, deveria acontecer sim, deveria acontecer, deveria haver um momento aí de ruptura dessa história, porque essas manifestações racistas, elas acontecem com tanta frequência, né, nos jogos de futebol, e a frequência vai tornando o incidente que é criminoso, que é inaceitável, vai tornando esses episódios corriqueiros. As pessoas vão se familiarizando com isso. Isso são coisas que você não pode se acostumar, né? Você não pode permitir que essas coisas aconteçam e que elas sejam relativizadas com o tempo e com a frequência, né? Não tem cabimento, não tem graça, não tem por que um cidadão, um torcedor ir para um estádio e fazer esse tipo de crime, né? Xingar um jogador, imitar um macaco, hoje, em 2025, né? Então eu acho que as punições tinham que ser mais severas, cara. Eu acho que o time tinha que ser retirado do campeonato, tinha que ser um negócio assim drástico, assim, sabe? Para chocar, para a opinião pública repercutir e as pessoas perceberem que é sério. Então, o torcedor de tal time fez uma manifestação racista, tira o time do campeonato, sabe? Essa história de ficar emitindo notinha em rede social, nota de repúdio aqui, isso não funciona, sabe? Isso não educa. O que educa é a punição. E para um crime grave desse, para erros graves como esse, a punição tem que ser severa, tem que doer, entendeu? Eu acho que tinha que tirar time de campeonato, tinha que cancelar campeonato. O Brasil tinha que, sabe, pensar seriamente em, será que não devemos aqui criar um momento de ruptura e pular fora desse campeonato? É claro que há vários interesses envolvidos, né? Muito dinheiro, como sempre. E a probabilidade dessas coisas acontecerem é mínima, mas seria um caminho, se não talvez o único, de eliminar esse tipo de manifestação em estádio de futebol, né? Pois é, e ele publicou um vídeo. Publicou um vídeo? Nada. Publicou uma nota. Sempre notinha. Que não diz nada, enfim, né? Sempre. Tá aí a nota no ar, ó, o Thiago colocou pra gente. Em relação a minhas
recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi respeito e inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. Enfim, depois dessa, repito, para mim, o exemplo é o que aconteceu na Espanha. Ninguém faz nada até que ele saia de lá. Se não sair, não tem conversa. Mas para o campeonato. difícil imaginar que isso vai acontecer. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.